Então, com a chegada da família real portuguesa ao Brasil, tem-se início a chamada administração joanina. E aqui é um ponto muito relevante para a nossa compreensão desse estágio final da colonização portuguesa no Brasil. Sobretudo porque, apesar da presença da coroa no Brasil, é curioso pensar que foi justamente a vinda da família real para cá que vai acelerar o nosso processo de independência. Mas a gente vai chegar nisso mais para frente. Por ora, eu quero te lembrar de algumas medidas que Dom João VI vai adotar ao chegar no Brasil, que vão ser extremamente significativas na alteração desse processo. Primeiro, ato contínuo da chegada portuguesa, da coroa portuguesa ao Brasil, vai ser a abertura dos portos. Por que isso é tão significativo? Bom, a Inglaterra vai, por meio da Convenção Secreta, um documento em que ela estimulou Portugal a transferir-se para o Brasil, vai ter uma troca de favores ali. A Inglaterra protegeria a esquadra da coroa portuguesa para vir até o Brasil em troca de alguns privilégios comerciais. E aí essa abertura dos portos, ela é a primeira medida. E eu quero te lembrar de algo. A experiência de colonização portuguesa no Brasil segue os moldes mercantilistas. Então, o que a gente tinha aqui era um pacto colonial, aquela obrigação que a colônia tinha de fazer comércio apenas com a sua metrópole. Por isso, algo de extrema importância é você saber que a abertura dos portos em 1808 significou o fim do pacto colonial. E aí, para quem foi importante esse movimento? Quem é que se valeu com essa abertura dos portos? Por óbvio, a Inglaterra, porque eu estou falando de uma potência pós-revolução industrial que tinha interesse no aumento do seu mercado consumidor. Já os brasileiros, o país Brasil, vai ter como grande ganho a possibilidade oficial e formal de fazer negócio com o resto dos países ali aliados a Portugal, então em contato direto agora com outras economias. E aqui vem um ponto relevante. Também era importante a abertura dos portos para Portugal, e é aqui que muita gente faz confusão. Por que Portugal se valeu dessa abertura dos portos? Porque a presença francesa no território português na Europa inviabilizava a utilização dos portos para escoamento de produção. Então, se eu abro os portos brasileiros com a presença da coroa aqui, eu posso manter o comércio português a partir aqui dos portos brasileiros. Por fim, quem é que vai ter problemas com essa novidade? Quem é que não vai gostar disso? Vai ser a parcela ali de comerciantes e de burgueses portugueses, uma vez que eles lucraram durante essas centenas de anos ao intermediar o comércio entre Brasil e outras regiões. E agora eles não fariam mais parte desse ciclo de comércio, já que o Brasil faria negócio direto com seus novos parceiros, eliminando da jogada os comerciantes portugueses, gerando aí uma alta insatisfação. Já estavam insatisfeitos com a vinda da família real para cá num contexto de invasão de um adversário. Além disso, estão vendo agora o fim do pacto colonial e essa emancipação econômica que o Brasil estava vivenciando. Segunda medida que eu quero te apresentar vai ser justamente o Tratado de Comércio e Navegação com a Inglaterra em 1810. Também no bojo da Convenção Secreta e desses acordos de privilégios comerciais entre Portugal e Inglaterra, a gente tem esse tratado estabelecendo os impostos a serem pagos para a entrada de produtos estrangeiros no Brasil. E o que eu quero te destacar aqui é que a tarifa mais baixa era para produtos ingleses, destacando aí a importância dessa participação e a entrada de produtos ingleses no comércio e na economia brasileira. Outras duas medidas que eu quero te lembrar é a modernização do Rio de Janeiro.
Dom João se preocupou em transformar o Rio de Janeiro em um lugar suficientemente apto e capaz a sediar o império e também a torná-lo prazeroso para a corte e para a nobreza, uma vez que, junto com a família real, cerca de 15 mil nobres desembarcaram no Rio de Janeiro. É nesse contexto de modernização do Rio de Janeiro que a gente vai ter a criação do Banco do Brasil, a criação de bibliotecas, jardim botânico, calçamento e alargamento de ruas, melhoria na infraestrutura, novidades arquitetônicas, tudo isso para poder dar a essa nobreza um pouco de um ar modernizado e talvez até de lembrança da sua Lisboa querida. Então, esse aspecto é central na transformação do cenário urbano, com toda a transposição do aparato administrativo português sendo trazido para o Brasil, com as devidas adaptações, não é verdade? Já que agora o governo de todo o Império Português estaria partindo daqui, não mais de Portugal. E, claro, esse aspecto mais cultural, de lazer, de vida prazerosa para esses nobres que aqui viviam. Por fim, um ato político e diplomático, por assim dizer. Você vai se lembrar que, após a derrota de Napoleão Bonaparte, o Congresso de Viena exigiu que os reis, os monarcas depostos, estivessem na sede do seu império para retomar o trono. Dom João VI estava no Brasil e não pretendia ir embora. Por isso, ele tem uma estratégia interessante ao transformar o Brasil em Reino Unido a Portugal. Com isso, a gente deixava de ser uma colônia, ainda estávamos vinculados a Portugal, mas por ser um território equiparado a Portugal, sermos Reino Unido, ele não precisou ir embora e o Brasil, então, se tornava oficialmente a sede do Império e Dom João VI retomava o controle administrativo do Império Português, permanecendo aqui no Brasil. Esse processo vai levar a um grande incômodo da classe burguesa ali em Portugal, culminando na Revolução Liberal do Porto, que tinha como objetivo reescrever a Constituição impondo limites ao poder do rei. Essa revolução ela vai pôr fim ao absolutismo português, mas vai gerar um novo movimento no Brasil. Um dos seus objetivos era a recolonização do Brasil, e isso vai acelerar o nosso processo de independência, que é o nosso próximo tópico sobre Primeiro Reinado.